e vamos pensar no tema Vencendo em Meio à Crise. É o tema desta manhã e o objetivo é que a palavra do Senhor venha fortalecer o seu coração, fortalecer a sua alma, trazendo um novo ânimo para a sua vida, você que aqui está no auditório e aqueles que nos acompanham também pela internet. O verso 8º e o verso, só o verso 8, gostaria que você lesse comigo o verso 8. Pode ler comigo? Se está com a Bíblia aberta ou o seu celular, leia comigo o verso 8. Leiamos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Veja que Paulo, na sua sabedoria, homem ungido por Deus, cheio da graça do Senhor, cheio do poder de Deus, ele está falando aqui de pensamento, como diz o verso 8º na parte final, seja isso que ocupe o vosso pensamento, mas ele fala também de totalidade, veja aí a palavra que expressa a totalidade, onde ele começa dizendo, finalmente, irmãos, apesar de tudo aquilo que eu já falei, apesar de tudo aquilo que eu já ministrei, verso 1, capítulo 4, ele fala dos irmãos amados, saudosos, muito amados, ele fala da alegria, ele fala para permanecerem firmes no Senhor, ele fala de conflitos, verso 2, até o versículo de número 5, fala de Evódia e Síntique, fala de como comportar, como proceder, ele fala de, no verso 3, ao seu fiel companheiro de jugo, para auxiliar. Então Paulo está trazendo uma palavra. No verso 4 ele fala para se alegrar no Senhor, no verso 5 ele fala de moderação, que a nossa moderação tem que ser conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor não está distante, o Senhor não está indiferente à sua situação, o Senhor não está indiferente à sua crise, à sua dor, ao seu sofrimento, às tempestades da vida, às coisas que nós enfrentamos no dia a dia. Deus não está indiferente a isso, por isso ele usa a expressão, perto está o Senhor. No verso 6, ele fala para lançarmos fora a ansiedade, ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, não andeis ansiosos, não permita que a ansiedade tome conta do seu coração, que a ansiedade tome conta da sua mente, da sua alma, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas ele diz, em tudo porém, totalidade, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, tornem conhecida para Deus, diante de Deus, as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai fazer algo muito poderoso, ela vai guardar a sua mente, ela vai guardar o seu coração, ela vai guardar a sua alma. Diz o verso 5, que a paz de Deus, verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, guardará a vossa mente, ele diz, em Cristo Jesus, o Senhor. Como vencer em meio à crise? Eu queria destacar algumas coisas importantes que os irmãos já conhecem, que nós já conhecemos, não é nada novidade, mas que vai lhe ajudar a vencer em meio às crises da vida. E todos nós enfrentamos crises, todos nós passamos por adversidades, todos nós passamos por problemas. Não é porque você é um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que não está propenso também a passar por momentos de enfermidade, momentos de lutas, momentos de dores. Todos nós passamos. Paulo tinha problemas de saúde, Timóteo tinha problemas, e outros grandes homens de Deus, e isso não quer dizer nada, quer dizer o que significa simplesmente que somos humanos, mas precisamos vencer em meio à crise. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui, para vencer em meio à crise, cuide muito bem dos seus pensamentos. A primeira coisa que eu destaco para nós, cuide muito bem, cuide dos seus
pensamentos. Veja que Paulo, ele está trabalhando sobre esta questão. Pensamento. O que realmente nós pensamos, o que realmente sonda a nossa mente nos momentos de dificuldade. Você, quando enfrenta uma crise, quer seja na área da saúde, conjugal, financeira, espiritual, existencial, qualquer coisa nesta área que vem à sua vida, o que neste momento paira na mente, aí vai determinar a nossa vitória ou a nossa derrota, dependendo daquilo que nós permitimos que a nossa mente esteja sendo ocupada por estes pensamentos. Alguém chegou a dizer com muita propriedade que é impossível impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas é perfeitamente possível impedir que eles façam ninho na nossa cabeça. E veja que Paulo está dizendo, olha, há diversidades, há situações complicadas, há situações de relacionamento, como eu disse aqui, de Evódia e Síndico, verso 2, mas ele diz que devemos levar a Deus em oração, e a paz de Deus vai guardar o nosso coração e vai guardar a nossa mente. Aí depois, então, ele vem dizer daquilo que deve ocupar o nosso pensamento. Por que Paulo dá esta ênfase tão grande? Porque certamente ele queria que a igreja ali em Filipenses fossem abençoados pelo Senhor e que nós também aqui fôssemos agraciados por Deus. O que ocupa a sua mente? Quais são os seus pensamentos? A psicologia já comprovou em pesquisa que as pessoas muitas vezes gastam a maior parte do seu dia, do seu tempo, pensando em coisas negativas, pensando em coisas destrutivas. Veja o que a Bíblia, a palavra do Senhor, vai nos ensinar. Ela fala do poder da mente. Em 1 Coríntios 2,16, vem esse texto dizendo assim, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos o que? Diz aqui, nós temos a mente de Cristo. É a mente do Senhor que nós temos. E como que é a mente de Jesus? Já parou para pensar nisso? Vamos pensar um pouquinho nesta manhã. Como que é a mente de Jesus? Quando ele enfrentava as perseguições, quando ele enfrentava o Império Romano, quando ele enfrentava toda aquela situação de terrível perseguição sobre ele, sendo levado para a cruz, sendo esbofeteado, judiado, maltratado, o que passava na mente do Senhor Jesus? Certamente era aquela convicção, certamente era aquela certeza que Deus estava e está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle do Senhor. Quantas vezes ele disse a Pilatos, a outras autoridades, você tem essa autoridade porque meu pai lhe concedeu. Se meu pai não houvesse concedido, você não teria. Então o Senhor muitas vezes também orava dizendo, Pai, eu sei que o Senhor me ouve, mas assim falei por causa das pessoas presentes, para que elas creiam que eu sou alguém que foi enviado pelo Senhor. Ou seja, a mente do Senhor Jesus era uma mente cristalina, era uma mente brilhante, era uma mente poderosa, era uma mente que não havia espaço para coisas negativas. Vamos voltar aqui então no versículo 8 de Filipenses capítulo 4, verso 8, voltando a essa palavra totalidade, ele diz, irmãos, finalmente tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento.
Mas conte comigo aqui, quantas vezes aparece a palavra, a expressão tudo? Vamos contar juntos? Lá, finalmente, irmãos, tudo, 1, que é verdadeiro, tudo que é respeitável, 2, tudo que é justo, 3, tudo que é puro, 4, tudo que é amável, 5, tudo que é de boa fama, 6. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ele fala de totalidade. Olhem bem, vou repetir. Tudo o que é verdadeiro. Tem mais alguma coisa que seja verdadeira? Será que tudo que é literalmente verdadeiro, tudo já está ocupando a minha mente? Ou tem mais alguma verdade que eu possa conhecer? Tem mais alguma verdade que eu possa assimilar? Tem mais alguma verdade que eu possa trazer para o meu coração? Tem mais algo verdadeiro? Eu não estou ainda tomado de toda a verdade absoluta, tremenda. Há espaço para mais verdade? Se há espaço, eu posso buscar isto. E além disso, ele diz, olha, o que é respeitável, justo, puro, amável. Tem coisa mais amável ainda? Será que meus pensamentos estão sendo ocupados de coisas amáveis, respeitáveis? Não uma parte de algo amável, não uma parte de algo respeitável, não uma parte de algo verdadeiro, mas há muito mais para ocupar a minha mente, há muito mais coisas positivas para ocupar o meu pensamento do que as coisas negativas. E quando eu cuido muito bem do meu pensamento, eu passo a ter vitória em meio à crise. Eu passo a vencer as lutas, as intempéries, as turbulências, as tremendas dificuldades da vida, porque nós cuidamos muito bem do nosso pensamento. Eu lembro, já contei aqui à igreja, já várias vezes, mas é uma história que vale a pena ser recontada pelo brilhantismo da mesma, pela veracidade da mesma e pela edificação da história. Quando eu falo de uma prima se chamava Débora Tavares, que tinha um grande sonho, e o seu sonho era ser missionária, e ela viu eu realizando um casamento, pediu que eu pregasse no casamento dela a mesma mensagem que eu tinha pregado no casamento que ela assistiu, e ela casou com um missionário, e depois, com o sonho de ser missionária, ela foi tomada de câncer, tirou um seio, tirou o segundo seio, da cintura para baixo, o câncer tomou, e ela estava, resumindo a história, ela estava numa cama, sem poder se movimentar, sem poder realizar nada, totalmente acamada, com câncer tomando todo o seu corpo. Mas Débora, ela cuidava muito dos seus pensamentos. E ali no seu leito, toda debilitada, do lado do seu quarto, o seu pai, ao quarto do seu pai, o seu pai tinha câncer na garganta, também estava em estado terminal. E tanto Débora quanto seu pai louvavam o nome do Senhor e evangelizava todo o sul de Minas, através de cartas, correspondências, telefonemas, falando do amor de Deus. E as pessoas iam visitá-la, e as pessoas saíam fortalecidas ao ver a sua fé, a sua convicção, os seus pensamentos, ela contando quantas almas ela tinha ganhado para o Senhor, quantas vidas ela tinha levado ao pé da cruz, porque ela era uma missionária do Senhor. E uma das orações dela, tremenda, poderosa, que um dia ela fez, ao lado do seu marido, ela orava dizendo: Pai, eu vou falecer daqui uns dias, eu vou para a glória daqui uns dias, eu não pude ter filhos com meu marido, mas eu queria que o Senhor preparasse uma mulher para ele, que somasse na vida dele, fosse bênção na vida dele, assim que eu partisse. Veja como ela cuidava do seu pensamento, como ela zelava do seu pensamento. Tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, tudo que é virtude, tudo que é louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Veja que o versículo 7 fala que o Senhor vai guardar a nossa mente, se eu levo a Ele em oração.
Então, Senhor, eu quero apresentar diante do Senhor o meu pensamento. Eu quero apresentar diante do Senhor o que tem rondado a minha mente. Porque, irmãos, nas horas difíceis, as pessoas, se não cuidar do pensamento, elas já são propensas a pensar negativamente, a pensar de maneira destrutiva. Não tem mais jeito, não tem mais solução, é o fim. E elas acabam vivendo como se o mundo já tivesse acabado. Veja a palavra do Senhor, lá em 1 João 4,4 diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em vós. Essa parte eu destaco, 1 João 4,4. Então, há alguém em nós, que é o Espírito Santo, maior do que aquele que está no mundo. Esta mesma palavra, lá em 2 Crônicas 32, versículo 7, foi usado pelo rei, onde diz assim: sê forte e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. O texto segue dizendo: com ele está o braço de carne, etc., mas conosco está o Senhor. Queria que você abra sua Bíblia nesse texto, 2 Crônicas, abra comigo aí, capítulo 32. Deixa eu dar um destaque aqui na Bíblia para você. Fica melhor do que o telão, lá na Bíblia, porque o texto é longo. 2 Crônicas 32, abra aí comigo, por favor. Para você entender muito bem. No capítulo 32, verso 1, diz assim: depois destas coisas e desta fidelidade, ou seja, o rei Ezequias, fiel ao Senhor, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Então o rei Senaqueribe está tentando invadir e apoderar a cidade do rei Ezequias, na terra de Jerusalém. E no verso 7, que nós lemos, ele diz: sê fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Guarde a palavra aí quando ele diz a multidão que está com ele. Qual era esta multidão? Abra rapidamente 2 Reis 19, 35. 2 Reis, você pode ir lá rapidamente, capítulo 19, versículo 35. 2 Reis 19, 35. 2 Reis 19, 35, diz assim: então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Qual era a multidão? Quantos eram? 185.000. 185.000. Voltando a 2 Crônicas 32, versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, chefes, príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Falando aqui de Senaqueribe, da sua morte. 185.000 inimigos. Senaqueribe invadindo, querendo conquistar. Se você ler todo o 2 Crônicas, capítulo 32, a afronta que ele faz a Deus, ele afronta o Senhor. Senaqueribe fala das suas vitórias, ele fala das suas conquistas, ele fala dos povos que ele havia derrotado, ele fala do seu poderio militar, mas o rei Ezequias, ele trabalhou um ponto apenas com o seu exército, ele trabalhou com o pensamento do seu exército, ele trabalhou com a mente do seu exército, o poder da mente, dizendo: olha, não temais, não temais, aqui o texto, não temais, nem vos assusteis, não fiquem assustados por causa do rei da Síria,
Não fique assustado por causa de toda a multidão, 185 mil, que está com ele. Porque tem um com a gente. Um é conosco, maior do que o que está com ele. Há um com a gente aqui. Com ele está o braço de carne. Conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear nossas guerras. E o verso 8 diz: o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Não importa se há 185 mil para invadir. O meu pensamento tem que estar naquele que está conosco, que é o Senhor nosso Deus. Deus é poderoso, Deus é tremendo. Não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus. Não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus. Até os pardais, Deus conhece todos pelo nome. As estrelas, Deus conhece todas pelo nome. A areia da praia, Deus conhece cada grão de areia. Deus é soberano e você tem que olhar e pensar em Deus e não na dificuldade, não na tormenta, não na crise, não na doença, não na dor, não nisso, naquilo, naquele outro, mas o Senhor está conosco. O rei Ezequias sabia, se o povo ali perdesse esta mentalidade, perdesse este pensamento, meus irmãos, minhas irmãs, a derrota seria certa. A derrota seria certa. Vamos ver um outro exemplo bíblico. Quando estava para invadir Jericó, Jericó era para ser invadida, os muros de Jericó para serem destruídos. E os muros de Jericó, os irmãos lembram, lá diz o livro de Josué, que os muros de Jericó caíram, e as pessoas, o povo de Deus, rodearam os muros de Jericó uma vez por dia, durante 6 dias. No 7º dia, rodearam 7 vezes, e ao dar a última volta, o povo deu um grito, e no grito que o povo deu, as muralhas caíram. Mas Josué, no capítulo 6 em diante, você vai entender algo muito importante. Josué leva o povo então para rodear Jericó. O exército estava na frente. Os músicos estavam com as trombetas sendo tocadas. Mas Josué, vocês irmãos vão lembrar, no verso 10, ele dá uma ordem ao povo. E qual era a ordem de Josué ao povo? A ordem de Josué ao povo era a seguinte: não fareis ouvir a vossa voz. Não digam nada. Vamos rodear a cidade, as trombetas estarão sendo tocadas, vocês estarão marchando, vão dar uma volta em volta do muro de Jericó, da cidade de Jericó, nas muralhas, não falem nada, voltem para o acampamento, vamos pernoitar. No outro dia vamos levantar, vamos fazer mais uma volta, mais uma caminhada, vamos rodear a cidade, as trombetas estão sendo tocadas, mas vocês não falem nada. Eu fico imaginando, e você pode imaginar comigo, dar 6 voltas durante 6 dias, cada dia uma volta, sem poder falar nada, sem poder falar nada, sem poder pronunciar uma palavra sequer. E Josué diz: somente no dia que eu falar, gritai, aí vocês gritem e Deus vai fazer a obra. Por que Josué dá essa ordem para o povo? Para que cuidasse dos seus pensamentos, para que ninguém pudesse começar a falar, talvez, olha que desnecessário, já estamos dando uma volta, 2º dia, 3º dia, para que isso? Mas que o povo cuidasse do seu pensamento. Nós estamos em obediência ao Senhor, nós estamos recebendo direcionamento de Deus, e Deus nos dará a vitória. E este era o pensamento do povo, pois se o povo pensasse de forma contrária, a derrota seria certa. Você é derrotado, sabe aonde? Em seu pensamento. E você tem vitória, sabe aonde? No seu pensamento. Por isso, para ter vitória em meio à crise, nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos. Números 13, 31 diz: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Da onde vem este texto? Quando os espias espiaram a terra prometida. 40 dias ficaram na terra prometida.
E 10 disseram: olha, nós não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Números 12, 31. Embora Caleb e Josué falassem: olha, pessoal, não, nós vamos conquistar, nós vamos ter essa terra boa. Mas 10 disseram: nós não podemos, nós somos como gafanhotos, eles são gigantes. E este pensamento tomou conta do povo de Israel, esse pensamento tomou conta da nação de Israel. Esse pensamento, os irmãos sabem a história e a consequência. Ficaram 40 anos no deserto, de 20 anos para cima, todos morreram naquele grande deserto, naquele ermo, naquele lugar solitário. 40 anos, cada dia representa, cada dia foi transformado num ano. Ficaram 40 dias na terra prometida espiando, Deus virou 40 anos no deserto, 20 anos para cima morreram, porque alguns homens tinham esse pensamento negativo: nós não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Cadê o pensamento aqui? Onde está o erro desta palavra? Perceba comigo o erro aqui. Vou ler de novo, você vai perceber, depois eu explico. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Onde está o erro? Excluíram a pessoa de Deus. Tiraram Deus. Abandonaram Deus. Nós não poderemos subir. Realmente não podemos. É mais forte do que nós? Sim, é mais forte do que nós. É verdade. Mas o que o povo tinha que ter dito? Nós, por nós mesmos, não podemos. Nós, por nós mesmos, não temos condição. Mas Deus está com a gente. E como Deus está com a gente, não há adversidade, não há problema, não há crise, não há luta que nós não haveremos de vencer, porque Deus está com a gente. Mas quando você olha para você, quando você olha para as suas forças, quando as forças vão, você desespera. Mas quando você fala: não, mas Deus está com a gente, Deus está presente, Deus é soberano, Deus tem o controle, Deus sabe de tudo, Deus nos dará a vitória, é promessa do Senhor. Aí você sobe, você conquista, você é abençoado, você triunfa, você dá a volta por cima, você surpreende, e Deus surpreende, as coisas acontecem, porque nós estamos cuidando do nosso pensamento. Quantas pessoas já desistiram, já abandonaram, e por aí vai, porque não estão cuidando da sua mente. Quando olhamos para a palavra do Senhor, quando olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos que os apóstolos, os discípulos, os missionários, os pastores, sempre trabalhavam na mentalidade do povo. Creia, confie no Senhor. Deus tem o poder, Deus tem a graça, Deus vai dar vitória em nome do Senhor Jesus. Então a primeira coisa é cuidar do nosso pensamento e, consequentemente, cuidar do sentimento. E quando você cuida do pensamento, consequentemente, você está cuidando do seu sentimento. Porque é o pensamento que gera um sentimento. É o pensamento que vai gerar algo que você começa a sentir no seu coração, na sua alma. Voltando a este texto, ali o povo de Israel, para invadir a terra prometida, para conquistar a terra prometida, quais foram os sentimentos que vieram para o povo? Primeiro, sentimento de derrota. Nós não podemos. Outro sentimento de desânimo. O povo ficou desanimado. E o povo falava agora em quê? Em matar. Matar quem? Matar Josué? Matar Moisés? Matar Caleb? Sentimento de desânimo. Sentimento de perda de propósito.
Começa a ler o livro de Números, e a grande pergunta que o povo fazia era esta: por que nos traz o Senhor nesse lugar? Será para morrermos neste deserto? Por que o Senhor nos trouxe a este deserto? Para morrer? Veja que a libertação, o povo tinha já sofrido por 430 anos. E o povo havia orado ao Senhor por libertação. Deus levanta de maneira milagrosa Moisés. Conhece a história de Moisés? Moisés agora conduzindo a nação de Israel. As coisas acontecendo. Maravilhas de Deus, operar de Deus. Oração, libertação, as 10 pragas, caminhando para a terra prometida. Mas agora o pensamento é tomado e o sentimento é abalado e a perda de propósito. Para que o Senhor nos trouxe aqui? Veja lá em Números 14 em diante. Porque o Senhor nos trouxe aqui para morrer neste deserto. Não nos fora melhor morrer no Egito? Ou seja, quando você não cuida do pensamento, quando você não cuida da mente, você abala os seus sentimentos e começa a ter perda de propósito e vem a desistência. Vamos desistir. Voltemos para o Egito. Voltemos para o Egito. Voltemos para a velha vida. Não tem mais como vencer. Quantas pessoas hoje, irmãos, estão com seus sentimentos abalados? Quantas pessoas hoje estão com as suas emoções abaladas? Quantas pessoas estão deprimidas, em crises profundas, perda da alegria da vida, pessoas que só sabem chorar copiosamente, pessoas em pânico, porque não cuidaram dos seus pensamentos. Nós precisamos aprender, à luz da palavra do Senhor, sempre que um pensamento negativo vem, expulsá-lo da mente em nome de Jesus. Amém, irmãos? Expulsá-lo, para que o sentimento negativo também não venha. Esses dias que eu passei, eu cuidei muito da minha mente, dos meus sentimentos. Fiquei 15 dias, não consegui dar um passo. A fraqueza, o cansaço, o esgotamento, terrível, ainda me recuperando. Mas eu cuidei da mente, cuidei do sentimento, para dar a volta por cima. Mas se você não cuidar da sua mente, do seu sentimento, às vezes o problema é infinitamente menor, mas você o torna maior. Por isso o sentimento é abalado. E quando o sentimento é abalado, você pode estar com a vitória, a solução diante dos seus olhos, e você não consegue vê-la, percebê-la, porque você está abalado. Lembro que eu contei um tempo atrás aqui, de uma experiência de uma pessoa que estava no Jordão, no Rio Jordão, uma pessoa muito amada no Rio Jordão, e a pessoa dizia que ia morrer afogada. E o pensamento da pessoa naquela hora é que iria morrer afogado no Rio Jordão, morrer afogado. E gritou para mim: pastor, socorro, me ajuda, pastor, vou morrer afogado, me ajuda, no desespero. Eu simplesmente estendi a mão, e a pessoa pegou na minha mão, no Rio Jordão, eu falei: firme os pés, fica em pé. E a pessoa firmou os pés, e a água dava no joelho. No joelho. E a pessoa começou a rir depois, mas achando que ia morrer afogado, porque a mente se abalou, os sentimentos foram abalados, e o sentimento de derrota, de perda, de desistência, de desistir, não tem mais solução. Você precisa alimentar a sua fé, você precisa crer no poder maravilhoso de Deus. Mas, em terceiro lugar, cuide de suas palavras. Veja que uma coisa vai chamando outra. Que eu estou pensando,
que eu estou sentindo, que eu estou falando. E eu preciso cuidar das minhas palavras. Quais são as palavras que você diz para você mesmo nas horas difíceis da vida? Nos desafios da vida? Quais são as palavras que são pronunciadas pelos seus lábios? Quais são as palavras que saem da sua boca? Nós sabemos, não preciso detalhar isso na Bíblia, os irmãos o conhecem melhor do que eu, que há poder na nossa palavra. E a nossa palavra tem poder. E quando a profetizamos, quando a falamos, nós falamos com muito poder, com muita graça. E a Bíblia fala do poder desta palavra, da sua boca, né? É como um fogo ali. Nossas palavras têm o poder de curar ou de ferir. Nós queremos ser curados pelo poder da palavra. Cuide do que fala e a quem fala. O que eu estou falando, a quem eu estou falando. Por exemplo, Salmo 19, 14 diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e meu Redentor. Veja, eu gosto demais deste texto, Salmo 19, 14, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Veja que não só o que eu medito, mas o que eu falo tem que ser agradável a Deus. Deus se agrada daquilo que eu falo. Deus se agrada daquilo que eu profetizo. Deus se agrada da palavra que eu dou em meio à adversidade. Deus se agrada, eu posso dizer, olha, a vitória é certa, Deus no controle, querendo o Senhor, Deus age, Deus faz, Deus opera, Deus é tremendo. Vamos lembrar alguns textos bíblicos aqui rapidamente. Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Há uma outra versão, uma outra tradução bíblica que diz assim: tudo pode aquele que me fortalece. Tudo pode aquele que me fortalece. Paulo, neste texto, Filipenses capítulo 4, ele fala de pobreza, ele fala de escassez, ele fala de coisas ruins, mas ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei ser humilhado quanto honrado, tenho experiência e fartura em todas as áreas, mas tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor me fortalece. Veja a palavra dele. A palavra dele não era: chegou o fim, não tem mais jeito, agora já era. Não, tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A graça do Senhor está sobre você, meu irmão, minha irmã. O poder de Deus está sobre você. E é neste momento de pandemia, de crise e dificuldade, que nós precisamos abrir nossos lábios e profetizar palavras de bênção em nome de Jesus. Amém, irmãos? Crendo no poder de Deus. Olha o que a Bíblia diz, Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há um propósito, nós amamos a Deus, e se você ama a Deus, tudo cooperará para o seu bem. Creia na palavra do Senhor. Ali em Números 14, 8, Caleb diz: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que manda leite e mel. Se o Senhor se agradar, então nós somos o que? Agradar a Deus. Nós somos o que? Honrar a Deus. Quantas vezes pessoas se encontram desesperadas, uma crise familiar, um problema com o filho, com a filha, no casamento, pessoas desesperam e começam a pronunciar palavras de maldição, palavras que trazem prejuízo à alma, ao coração. Agora, se você começar a profetizar palavras de bênção, palavras de graça, palavras de salvação, as coisas mudam. Como uma jovem que certa feita seu marido havia deixado, ela tinha 4 filhos e o marido a abandona e se envolve com outra pessoa. E essa jovem orava e dizia: meu marido vai voltar,
porque o casamento foi Deus que me deu, não foi o diabo. Meu marido vai voltar para casa transformado, mudado, renovado. Deus vai fazer a obra no coração dele. Eu sei que ele vai voltar. E aquela jovem ia na igreja todos os cultos, louvava o nome do Senhor. E muitas pessoas da igreja chegavam a dizer para ela: larga a mão disso, minha filha, larga a mão de besteira, abandona, arruma outro, deixa esse traste para lá. Disse: não, Deus vai trazer de volta, Deus vai operar um milagre, Deus vai operar a graça. E resumindo tornando curta uma longa história, o marido se converteu a Jesus, transformou a sua vida, teve a vida transformada pelo Senhor, voltou para casa arrependido, reconciliou com a esposa, reconciliou com a família. Tempos depois foi eleito presbítero da igreja, tornou um grande servo do Senhor, honrando o nome de Deus, porque aquela mulher profetizava a bênção, ela profetizava a graça, ela olhava o poder de Deus, ela olhava e cuidava dos seus pensamentos, para não ter os sentimentos abalados, porque se o pensamento está abalado, o sentimento prejudicado, as palavras são prejudiciais, são palavras de maldição, são palavras de morte, não palavras de vida. E se nós temos a mente de Cristo, nós temos que ter palavras de Cristo no coração, na alma, em nome de Jesus, para triunfarmos e vencermos em meio às adversidades da vida, em nome de Jesus. Em quarto e último lugar, eu digo para você: erga a cabeça e olhe além. Erga a cabeça, olhe além. Eu cito para você aqui um texto de Paulo, quando ele diz aos Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha o que ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que diante de mim estão. Esqueço e avanço para aquelas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, há um prêmio, soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está dizendo: eu esqueço o passado, eu esqueço o que passou, eu prossigo, porque há bênçãos diante de mim. Então erga a cabeça e olhe além. O salmista diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Socorro vem de Deus. Então você pode esquecer o que foi, crer no que virá, olhar para Deus, se apegar em Deus e triunfar no Senhor em meio à crise, em meio à luta, em meio às coisas difíceis da vida, em nome do Senhor Jesus. Porque Deus está conosco. Como o salmista diz no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Deus está com você. Eu não sei quais são as suas lutas. Você que aqui está, que acompanha pelas redes sociais, não sei quais são as adversidades. Não sei quais são os problemas que tem enfrentado. Quais são as tormentas, as batalhas da vida, do dia a dia. Mas eu sei de uma coisa: Deus é fiel. Mesmo que nós somos infiéis, muitas vezes Deus permanece fiel. E com a fidelidade de Deus, nós vencemos, nós triunfamos. Mas Deus nos ensina a coisas que só Ele pode fazer, só Ele. Mas há coisas que nós devemos fazer. A soberania de Deus não nos isenta da responsabilidade humana.
Deus tem o poder, mas compete a nós cuidar do pensamento. Compete a nós cuidar do sentimento. Compete a nós cuidar das nossas palavras. Compete a nós erguer a cabeça e ir além. Deus tem um propósito em todas as coisas. Eu volto a dizer que eu agradeço a Deus muito pelas orações dos amados, que nos fortaleceram. A oração dos irmãos nos fortaleceram. O cuidado médico, Dr. Hermo, que nos deu toda a assistência. Os demais médicos também nos acompanharam. Louvado seja o nome do Senhor. E isso nos sustenta, isso nos fortalece. As palavras de incentivo, de ânimo, mas se nós não pegarmos as palavras, jogar na mente, no coração e na alma e guardá-la bem, nós vamos viver como derrotados. Mas a Bíblia diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Creia no poder de Deus, creia no milagre, creia na graça do Senhor.